A graça e a paz a todos. Aqui é o pastor Valmir Vieira. Eu quero trazer para vocês mais uma palavra de Deus, que eu quero que você receba também essa palavra com muita paz no seu coração, na sua mente, te trazendo edificação. E a leitura de hoje nós vamos ler 1 Coríntios 12, nós vamos ler do 27 ao 31, e ainda no livro de 1 Coríntios nós vamos ler o capítulo 14, de 1 a 25. Amém? E a palavra diz assim: Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Tem todos dons de cura? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E no capítulo 14: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se os interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveiteis, se não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emite sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não disser palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasse ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Ora, orar com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bem disseres, apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu, de fato, dás bem as graças, mas não o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim. Sede criança quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a esse povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso, quem entender
de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, e é ele por todos convencido e por todos julgado, tornar-se-lhe manifesto segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Ou seja, ele vai estar de fato no meio da igreja. Ele vai estar ali. Paulo, quando ele escreve essa carta, a primeira carta aos Coríntios, você vai perceber que Paulo ele vem exortando, e no capítulo 13 você vai notar que ele vai falar de amor. Ele vai falar de algo que você pode ter tudo, mas se você não tiver amor, você não vai ter nada. Ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ele mostra a igreja precisando desse tempo. Vivemos um tempo onde hoje nas igrejas em geral, estou generalizando aqui, onde nós vivemos um tempo onde não vemos mais cura, nós não vemos libertação, nós não vemos arrependimento verdadeiro nas igrejas. O que nós vemos hoje? Grandes ajuntamentos de pessoas, muito entretenimento. Vemos muitos crentes imaturos, desobedientes à palavra. Estamos realmente nos últimos tempos. Tanto é que Paulo, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, ele diz assim, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Amados, a igreja precisa voltar a ter uma unidade orgânica, entender, praticar os dons, esses dons que são derramados pelo Espírito Santo. Paulo nos mostra apóstolos, ele mostra profetas, mestres, operadores de milagres, dons de cura, socorro, governo, variedades de língua. Entendo que ninguém tem todos esses dons. Qualquer ordem de classificação entraria em contradição com o contexto que é uma mistura de dons, ministérios e atividades da Trindade, ilustrando como a variedade e diversidade operam em diferentes pessoas. Como, por exemplo, a palavra socorro aqui no texto, ela descreve todas as formas de serviço e apoio carinhoso que é uma manifestação do Espírito Santo frequentemente não notada na igreja. As pessoas não percebem isso aí. A palavra governo também significa mais um dos menos honrosos, isto é, menos notáveis nos ministérios da igreja, porque a palavra governo ela dá direcionamento e assistência nos bastidores da igreja. Quase ninguém vê isso. Os dons têm que ser procurados com muito, mas com muito zelo. Na epístola de Paulo a Efésios, no capítulo 4, olha o que a palavra diz. A ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas, presta bem atenção nesse texto, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro,
elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Quando ele diz aqui apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres, não é que o apóstolo é mais do que o profeta e esse é mais que aquele, como se fosse dentro de uma empresa onde houvesse carreira, não. Ele está dizendo para que todos nós possamos em unidade, sabe? A perfeita unidade. A gente em unidade, a plenitude de Cristo, a gente está junto, andar junto, criar junto, sabe? Estar junto dentro da igreja. Amar, sabe? Cada um vai ter ideias diferentes, óbvio, é óbvio. Onde tem, por exemplo, você tem várias pessoas, ninguém tem as mesmas ideias, mas quando se juntam as ideias, as coisas melhoram. Quando se juntam em oração, os milagres começam a acontecer. Quando se tem a mesma visão, tem o mesmo objetivo, quando se tem a mesma forma de pensar, sabe? Você tem a mesma causa, que a causa é Jesus, as coisas começam a acontecer. Sabe, falar em línguas, profetizar, amar. Onde estão isso tudo, os apóstolos, profetas, evangelistas? Onde é que estão essas pessoas hoje nas igrejas? Onde estão esses remanescentes? Onde estão essas pessoas que entendem, que querem pregar a palavra verdadeira? Falar em línguas, profetizar e amar. Nem o amor, nem os dons vêm automaticamente. E não deve ser um assunto passivo de indiferença. Nada disso vai vir assim, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Não. Você precisa ter uma causa e você precisa orar. As línguas são primariamente para a autoedificação. Contudo, depende da interpretação que as acompanha quando exercida em público. Amado, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu ouvi falar de pessoas que querem dar curso para você falar em línguas estranhas. Isso não existe. Isso é heresia. Sabe? O falar em língua é uma das evidências do batismo do Espírito Santo. Uma das evidências. Tem muita pessoa que é batizada no Espírito Santo e não fala em língua. Muita gente vai me criticar porque eu acabei de falar isso. Tá? Mas é só você parar para pensar. Jesus, ele era cheio do Espírito Santo, ele falava em línguas. Você vê na Bíblia ele falando em línguas. João Batista era cheio do Espírito Santo. Então a gente tem que analisar isso com amor. Com amor. Tá? Então, ore mais. A profecia. Deus usa palavras compreensíveis em suas profecias, visando cumprir seus propósitos. A profecia pode ser considerada como um sinal para os que creem. Isto é, uma evidência da bondade de Deus para a igreja. Só existe a profecia porque Deus é incrível, né? O amor é derramado sobre a igreja. Você só vai amar, literalmente, quando o Espírito Santo derramar esse amor ágape sobre você, sobre a igreja, para que comece a olhar o seu irmão. Muita gente fala, vamos fazer uma comunhão. E o que é uma comunhão? É juntar pessoas e todos nós ficarmos comendo e bebendo e falam uma palavra lá mais ou menos. Não, a comunhão é você olhar o seu irmão e ver Cristo nele. Aí uma pessoa me perguntou, pastor, e se eu não consigo ver Cristo nele? Eu falei, você ensina, você ora por ele, você liberta ele e você vai ver Cristo nele. Você vai ter que amá-lo, porque a palavra é amar o próximo. Para que sabe, a igreja tem que entender que ser cristão significa perdoar o indesculpável, porque Deus perdoou o indesculpável em você. Portanto, amados, entendamos que no inferno os ímpios gozarão para sempre da horrível liberdade que tanto exigiam. E muitos hoje estão querendo ter uma liberdade, uma libertinagem dentro da igreja. Então pense que existe céu
existe inferno. E não queira essa liberdade e depois você usufruir dessa liberdade eternamente no inferno. Seja livre em Deus. É bem diferente. A igreja tem que voltar a ter interpretação de línguas, milagres como cura, libertação, milagres como conversão verdadeira. Você quer um milagre maior? Um cidadão que está no mundo fazendo um monte de coisa errada e ele chegar na igreja, aceitar Jesus, se converter de verdade e você ver a vida dele totalmente mudada? A igreja precisa entender o que é uma adoração verdadeira. Adoração não é só você pegar um instrumento e sair tocando, não. A adoração está dentro de você, no seu espírito, no seu amor, no seu coração. E a igreja precisa orar, voltar a orar. Porque a mensagem do Evangelho, ela não fala sobre tudo vai dar certo na sua vida. A mensagem do Evangelho não fala isso. Ela fala que Jesus é suficiente, não importa a circunstância. Não importa o que você esteja passando. Não importa o quanto de dinheiro você tem na conta bancária. Não importa se você está doente. Não importa se... O importante é que Jesus vai estar com você. Ele é suficiente. Então ele pode te dar dinheiro, ele pode te curar, ele pode te libertar, ele pode tirar você de uma circunstância tão difícil que você está passando. Mas você tem que ter Jesus com você todo instante, toda hora. Porque a palavra que é Cristo Jesus, ela é transformadora. Paulo exorta a igreja de Coríntios. Ele exorta a igreja. Como eu falei, se você vai olhar lá os capítulos anteriores, ele está exortando a igreja de Coríntios. Para que a palavra venha fazer sentido. Será que hoje a palavra está fazendo sentido dentro das igrejas? Ou ela está sendo pregada da forma correta? A igreja necessita de ouvir mais a palavra e praticar. A igreja necessita de ouvir a palavra verdadeira, a palavra bíblica, esses 66 livros aqui. Lembre-se, fomos salvos não por nossos feitos, mas pelo sacrifício de Jesus, pelos nossos defeitos. Você pode fazer a obra que você quiser, você não vai ser salvo. Mas Jesus salvou aquele que também quer se crucificar com ele. Jesus, a palavra diz, e Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para que todo que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem, quem são os salvos? São os que nele creia. Nele creia. Aquele que busca, aquele que anda com Cristo. Então busque Cristo, busque os dons com zelo, para que a sua igreja seja edificada, que você seja edificado. Entenda que o corpo de Cristo tem muitos membros, e esses membros têm dons diferentes, e que todos juntos somos o quê? Um só corpo. Para tantas igrejas não necessitam de... Sabe, o que está acontecendo? As igrejas estão buscando... ao invés de elas buscar oração, elas estão buscando, sabe o quê? Palestrantes motivacionais. Nós necessitamos de estudar a palavra, ser um discípulo de Jesus, obediente a Ele. No céu vai estar cheio de pecadores arrependidos. Não vai estar cheio de homens e mulheres motivados, não. Motivados e pecando, não. No céu vai ter pecadores arrependidos. Por isso que quando fala aquele que nele crê, você vai crer. Quando você crê, você diz, eu amo Jesus, e se você ama Jesus, então você obedece a Jesus. Tenha um coração puro e um espírito inabalável. Deus está contigo, meu irmão, minha irmã, em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Deus jamais vai te abandonar. Não importa a circunstância que você esteja passando. Deus vai estar com você. Deus vai liberar dons para você. Ele vai te dar o propósito que você vai cumprir, porque o propósito não é seu, o propósito é de Deus. Por isso que Ele te dá dons, para te ajudar a cumprir esse propósito. Então busque com zelo, busque com amor, e que dentro da sua casa
dentro da sua igreja, você seja uma pessoa que se edifique e edifique a outras. Amém? Eu quero orar por você. Pai, que essa pessoa que esteja nos ouvindo agora, ela venha ser edificada, que ela venha receber o Espírito Santo de Deus, que ela seja morada do Espírito Santo, que ela possa falar em outras línguas, que ela possa se edificar, que ela venha ter o dom de profecia, que ela venha poder ouvir a sua voz e levar a sua voz para muitos que estão precisando ouvir. Que ela seja um arauto e que ela leve o evangelho por todos os lugares por onde ela passar. Não tenha vergonha de falar de ti, Pai, mas ela fale com vontade, com ousadia, mas com a verdade, nunca adulterando as suas palavras, falando o que precisa ser falado e não o que as pessoas querem ouvir, falando a palavra de Deus, a sua palavra que o Senhor nos deixou aqui, Pai, que tanto nos edifica, tanto nos mostra o caminho. Mostre o caminho para essa pessoa que está nos ouvindo, Pai. Mostre o que ela tem que fazer. Abra portas e feche o que precisa ser fechado, Pai. Irmão, minha irmã, aceite agora na sua vida Jesus como seu único e suficiente Salvador. E que Deus te abençoe, Deus te faça progredir, Deus te dê provisão, que a sua vida, Deus te dê muita saúde, muita paz, que a sua vida seja a partir de agora transformada em Cristo Jesus. Amém. Amém.